Fala galera, tudo bem? Beleza? Tudo. Tá esquentando, hein? Afinal de contas já tá na primavera, né? Nós estamos na rabiola, finalzinho de inverno e já começam as flores a aparecer, né, pessoal? Tá? Muito bem. Pessoal, hoje nós vamos comentar um assunto muito importante. Quer dizer, todas as aulas são importantes, né? E nós vamos falar a respeito de um órgão hoje que representa o sentimento, que representa a sensibilidade, que representa o amor, o carinho, né? E é matéria-prima para os poetas e seus poemas. Nós vamos falar a respeito hoje, pessoal, tá? Do latim cor, ou cordis, que significa órgão que bombeia o sangue pelo corpo. Descobriram? Hoje nós vamos comentar a respeito do coração. Coração de mamíferos, vamos comentar sobre o nosso coração, tá certo? Especificamente o coração do homem, o nosso coração, né? Gente, quando você fala em coração humano, você se pergunta, qual que é o tamanho do coração? O nosso coração ele é proporcional ao punho fechado, cerrado da pessoa. Então meu coração é desse tamanho. E as medidas, elas estão o quê? Estão corretas. Proporcional ao punho fechado da pessoa. Uma forma cônica, peso mais ou menos de 250 a 350 gramas, né? O tamanho é uns 12 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura. E 6 centímetros de espessura, localizado onde, pessoal? No lado esquerdo, a ponta levemente tombada para o lado direito. O espaço localizado entre os pulmões, chamado de mediastino. Essa máquina extremamente muscular, né? Uma musculatura, pessoal, estriada cardíaca, né? É um órgão oco, musculoso, né? Localizado no nosso tórax, né? E esse espaço, o mediastino, é onde o nosso coração ele se aloja. Imagine só, hein, pessoal? Proporcional ao punho fechado, localizado do lado esquerdo, entre os pulmões lá dentro, nesse espaço que então é chamado de mediastino, né? Quando você observa o coração humano, né, você observa uma musculatura forte, você aperta o coração, você vê que ele é rígido, né, envolvida por uma musculatura externa contrátil, tá certo? Chamado de pericárdio, né, o epicárdio. E também, pessoal, uma musculatura mediana contrátil seria o miocárdio, né? E internamente você tem o endocárdio. Então são três, né, três divisões basicamente ditas, né? Tá certo? Então você tem a musculatura contrátil do coração, que seria o miocárdio, a musculatura de dentro, que é o endocárdio, e aí a musculatura por fora, uma membrana serosa chamada de pericárdio ou epicárdio. Tá? Internamente do coração, internamente, 4 compartimentos, 4 divisões, 2 átrios e 2 ventrículos. 2 átrios ou 2 aurículas superiores e abaixo você tem os 2 ventrículos, né? Que seria a parte inferior, sem comunicação entre eles. Então são 4 cavidades. Entre o átrio direito e ventrículo direito, né, essa região intra-átrio ventricular, você tem uma válvula do lado direito, ventrículo direito, né, com átrio direito, você tem uma válvula chamada de válvula tricúspide. Tricúspide. E entre a região do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, atrioventricular esquerda, você tem uma válvula chamada de mitral ou bicúspide. Né? E o sangue passa para ganhar pressão dentro dessas duas válvulas aí. Né? O ventrículo esquerdo,
A parte de baixo, o ventrículo esquerdo do coração, ele tem uma parede mais espessa, mais grossa, né? Para que haja uma maior pressão de sangue, porque a partir daí, através da artéria aorta, que vai sair sangue para todo o corpo, naquela chamada circulação sistêmica. Circulação sistêmica, tá? Né? Enquanto isso, o átrio esquerdo, ou a aurícula esquerda, ela tem uma espessura maior também. Mas quando você fala em átrio e ventrículos, em válvula mitral, em tricúspide, né? Existe algo que nós chamamos do quê, pessoal? Né? De movimentos cardíacos, de batimentos cardíacos. O batimento de contração do coração, sístole. Sístole. A contração de relaxamento, diástole. Então seria sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, e assim vai. Ok? Né? Interessante essa máquina, sensacional. Né? Então, o interessante também, é legal notar, que o batimento sistólico ele vem antes, para depois vir o diastólico. Porque no batimento sistólico, ele joga sangue, bombeia o sangue, certo? E para depois o batimento diastólico receber esse sangue nos seus compartimentos. Tá? É sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Tá? E a frequência cardíaca normal de uma pessoa adulta, né, seria de 70 a 80 batimentos cardíacos por minuto. E em valores, né, os valores normais, entre aspas, de um movimento sistólico é de 120 e diastólico 80, que dá uma PA mais ou menos de 12/8, que a gente estima como se fosse uma pressão normal, tranquila. Né? Então por aí você vê que o coração, pessoal, é um órgão muito interessante, representa muita coisa, né? E em termos de funcionamento do organismo, de vascularização, é o principal órgão, né? A primeira pessoa a estudar a parte circulatória do coração, né? A parte circulatória sanguínea do sangue, e bem como o coração e a participação dele, foi o William Harvey, tá? William Harvey, 1578 a 1657, né? Ele morreu com 75 anos, isso, tá? Ele fez um tratado, né? Ele montou um tratado muito importante, né? Um tratado minucioso da parte vascular do sangue e o coração, propriamente dito, em 1628, chamado de Motu Cordis. E nesse tratado chamado de Motu Cordis, ele descreve, muito interessante, um trechinho desse trabalho que ele fez. Ele colocou lá: foi muito difícil, muito trabalhoso, né, observar com clareza os movimentos sistólicos e diastólicos, devido à velocidade desses movimentos. Foi muito árduo ele observar isso. Ele comentou nesse tratado dele, muito importante, de 1628. Né? O nosso querido William Harvey. Agora, pessoal, quando você fala em batimento cardíaco, né, esses batimentos cardíacos, eles são, no caso, provocados por uma estrutura chamada de seio nodal. E esse seio nodal, né, ele está localizado na parede do átrio direito. Né? Ele é responsável por essa frequência de batimentos cardíacos. É um tecido especializado em estímulos e impulsos de contração cardíaca, né? O seio nodal, entre os átrios e entre os ventrículos. A frequência dos batimentos cardíacos, pessoal, são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo. Sabia que o sistema nervoso autônomo ele é dividido em dois tipos, pessoal: simpático e parasimpático, que trabalham de forma totalmente antagônicas, contrárias. Certo? Muito interessante. E a presença, em tudo isso, a presença de mediadores químicos, como por exemplo a adrenalina e a noradrenalina, elas aumentam a frequência cardíaca do coração. Então tudo isso é muito importante, muito interessante. Quando você fala em batimentos cardíacos, você fala, por exemplo, em pressão arterial, você fala em sístole e diástole propriamente dito e tudo mais. Ok? Tá? Agora, pessoal, como é que funciona a parte interna do coração em termos de fisiologia propriamente dita?
Vocês têm que prestar atenção. Se vocês não prestar atenção, isso, pare de conversar com o bonde é pesado, como eu já falei, tá? Então como é que funciona isso? Quando o professor ele dava essa parte na aula, eu fazia aquele baita esquema na lousa, mostrando todos a morfologia do coração e a fisiologia do sangue. Primeira coisa, pessoal, né? Essa fisiologia cardíaca a gente pode ilustrar da seguinte maneira. A participação do quê? De forma geral, né? De forma geral, as veias cavas superiores e inferiores, que desembocam no átrio direito. A veia cava superior e inferior atrai sangue sujo, rico em gás carbônico, da parte superiores, cabeça e pescoço. Né? E a veia cava inferior traz sangue venoso sujo em gás carbônico também dos membros inferiores. E desemboca onde? No átrio direito. A participação da artéria pulmonar, pessoal, para levar esse sangue sujo até os pulmões direito e esquerdo, no arco direito e esquerdo, para fazer o quê? A hematose, a limpeza desse sangue, a troca gasosa. As 4 veias pulmonares que desembocam no átrio esquerdo do coração, né, levando já o sangue limpo, rico em oxigênio, decorrente dessa hematose que ocorreu nos 2 pulmões direito e esquerdo. E esse sangue limpinho, no caso, vindo lá das 4 veias pulmonares, desembocando lá no átrio esquerdo, né, cai no ventrículo esquerdo, com uma pressão enorme pela válvula bicúspide ou mitral, entrando já de boca na principal artéria do coração, que é a artéria aorta, levando sangue para todo o corpo. Por isso que o ventrículo esquerdo ele é um pouquinho menor, a sua capacidade muscular é muito maior, para poder fazer essa sistêmica de levar o sangue para todo o corpo. Né? Agora, como é que seria essa fisiologia, assim, propriamente dita? Né? Como é que a gente pode falar? A gente pode falar o seguinte, né? A veia cava superior, trazendo sangue sujo, rico em gás carbônico, e veia cava inferior, trazendo sangue sujo, rico em gás carbônico, dos membros inferiores, e a cava superior dos membros superiores, cai aonde? Cai no átrio direito, com certa velocidade. Passa pela válvula tricúspide, aumentando sua pressão, caindo no ventrículo direito, entrando de cara na artéria pulmonar com uma grande pressão. E esse sangue sujo entrando pela artéria pulmonar com grande pressão, vai para os pulmões, esse sangue sujo, rico em gás carbônico, sangue venoso, onde sofre a hematose, tá certo? Né? Esse sangue ele é purificado, volta ao coração pelo lado esquerdo, através do átrio esquerdo, pelas 4 veias pulmonares. E essas 4 veias pulmonares, 2 do pulmão direito e 2 do pulmão esquerdo, formando 4. Desemboca o sangue limpo, rico em oxigênio pelo átrio esquerdo, com grande velocidade, passando pela válvula mitral bicúspide, tá? Caindo no ventrículo esquerdo com grande pressão, indo pela artéria aorta, principal artéria, e indo para todo o corpo, sangue oxigenado, sangue limpinho, fazendo um ciclo constante. Ok? Tá? Vamos tentar, é que nem eu falava para os meus alunos, os alunos iam na frente lá para falar isso aí na frente, né? Quem quer falar ganha um ponto em cima do esquema, né? Era muito divertido, né? Então como é que seria assim um pouquinho mais rápido? O sangue sujo, rico em gás carbônico, vindo das partes superiores e inferiores, desemboca no átrio direito para via cava superior e inferior, passando pela válvula tricúspide com grande pressão, caindo no ventrículo esquerdo com grande pressão, entrando na artéria pulmonar, indo para os 2 pulmões, direito e esquerdo, sofrendo hematose, a purificação do sangue, transformando esse sangue sujo, rico em gás carbônico, em sangue limpinho, cheio de oxigênio, volta ao coração pelo átrio esquerdo, caindo, desembocando pelas 4 veias pulmonares, passando pela válvula bicúspide ou mitral com grande velocidade, entrando na artéria aorta, indo para todo o corpo e gol. Isso a gente fazia bonitinho, tá certo, na lousa lá. Então essas coisas, pessoal, são coisas básicas, né, que a gente precisa saber a respeito do coração e tudo que se refere a ele em termos de morfologia e fisiologia, coisas básicas. Esse é um pacotão básico que o professor dá, porque senão a aula vai para 1 hora ou 2 horas aí, tá certo? Ok? Deu para guardar mais ou menos? Ótimo, pessoal, tá? Então são coisas básicas que a gente precisa guardar a respeito do coração, tá? O coração
representa o sentimento, representa o amor, o carinho, a matéria-prima dos poetas e seus poemas, do latim cor, ou cordis, que significa órgão que bombeia sangue para todo o corpo. Tá bom, pessoal? Ok? Tudo de bom para vocês, né? Pensamentos positivos a respeito do Pantanal, né, pessoal? O sofrimento que está passando lá os animaizinhos, todos os seres vivos lá presentes, né? Vamos orar para eles, né? Em respeito a eles, tá certo? Que o sofrimento não seja tão grande assim, infelizmente. Tá bom? Um beijo a todos, um abraço e até a próxima, pessoal. Vai ser feliz, criatura. Abra a cabeça. Um abraço, pessoal. Até mais.